Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje vamos ouvir um pouquinho sobre a Reforma Protestante. Havia uma crise moral na Igreja. Uma parte disto se dava por conta do luxo em que vivia o alto clero. Isto os afastavam da maioria humilde dos fiéis. Além disto, a venda de cargos eclesiásticos se tornou uma constante, pois tais cargos davam prestígio e poder a quem os compravam. Havia uma prática também muito criticada, que era a venda de relíquias sagradas. As relíquias seriam objetos que teriam pertencido ou sido tocados por algum santo ou santa e que teriam o poder de fazer milagres. Por fim, havia a venda de indulgências, que era o perdão dos pecados mediante o pagamento em dinheiro. Tudo isto fazia com que os críticos ficassem cada vez mais revoltados com a postura da Igreja Católica. Um personagem extremamente importante na Reforma Protestante foi Martinho Lutero. Martinho Lutero era um monge católico que começou a criticar a Igreja Católica, onde hoje é o território alemão. A partir de 1517, ele faz uma série de críticas à Igreja Católica, especialmente à venda de indulgências. Em 1521, devido a estas críticas, ele é excomungado, ou seja, ele é excluído da comunidade católica. Lutero defendia, em suas críticas, alguns pontos de vista. A salvação vinha através da fé, baseado nas cartas de Paulo, que dizia que o justo se salvará pela fé. Tanto faz as doações que o fiel fazia à igreja ou a quantidade de terra que ele deixava após a morte. O que importava mesmo para a salvação da alma era a crença firme no Criador. Ele também defendia uma livre interpretação da Bíblia, já que naquele tempo a Bíblia era em latim e era propriedade única da Igreja. O fiel só poderia conhecer as Escrituras através de um sacerdote. Batismo e Eucaristia eram os únicos sacramentos considerados válidos por Lutero, por terem base bíblica. Apesar de perseguido pela Igreja Católica, Lutero acaba sendo protegido pela nobreza alemã daquele período, pois esta tinha interesse que a Igreja Católica parasse de se intrometer em seus negócios. E era possibilidade também de confiscar as grandes terras do clero. Outro nome importante da Reforma Protestante é João Calvino. João Calvino começa a pregar em 1531 na França, sua terra natal, e compartilhava algumas ideias de Lutero. Por isso, passa a ser perseguido. A principal divergência de Calvino e Lutero era em relação à salvação. Se para Lutero a salvação vinha através da fé, João Calvino pensava diferente. Ele acreditava que as pessoas já nasciam ou condenadas ou salvas por Deus. A isto chamamos de predestinação. Essa doutrina acabava valorizando o trabalho e o sucesso como sinais da graça de Deus, e também a disciplina e o autocontrole. Muitos burgueses adoravam essa doutrina, tendo em vista que a Igreja Católica desvalorizava o lucro, a usura e os via como pecadores. Vale a pena lembrar que a religião católica não aceitava, por exemplo, a cobrança de juros.
e isto era fonte de lucro para muitos burgueses. Houve um reformista que não era religioso, e sim um soberano, Henrique VIII. Ele rompe com a Igreja Católica quando, em 1931, o Papa Clemente II se recusa a anular seu casamento com Catarina de Aragão. Henrique queria se separar de Catarina de Aragão porque queria ter um relacionamento com Ana Bolena e, enfim, ter seu herdeiro de sexo masculino para o trono inglês. Henrique queria o divórcio. Como o Papa era ligado ao governo espanhol, ele não queria se indispor com o rei da Espanha, desfazendo o casamento de Catarina, que era a filha do rei da Espanha. Com o apoio do parlamento, então, Henrique VIII assina o Ato de Supremacia e se torna, além de rei da Inglaterra, chefe da Igreja Anglicana, ou seja, sua própria igreja. Através do ato de supremacia, torna o rei a autoridade maior religiosa na Inglaterra, concentrando assim o poder político e religioso nas mãos do rei anglicano. De que maneiras as críticas à Igreja Católica, feitas há 500 anos atrás, influenciaram o surgimento de outras igrejas que existem no Brasil atual? A primeira igreja reformada que surge é a luterana. Depois teremos a calvinista ou presbiteriana, dependendo do país. E ao longo dos séculos, a Igreja Batista, a Igreja Metodista, as igrejas pentecostais e neopentecostais que conhecemos hoje. Sem aquele primeiro momento de crítica e de reaproximação do credo com os fiéis, talvez essas igrejas nunca tivessem existido. Bem, gente, este foi o recadinho de hoje. Espero que tenham entendido. Deem um like e até o próximo vídeo.